Coisa boa é matar a saudade de você de casa. Eita, que rabo de arranho, hoje tá com tudo. Aqui em São Paulo tá um friozinho, viu? E eu vou acalorar o Cidade Alerta hoje com você. Você que vai deixar o programa hoje caliente e vai me ajudar a apresentar o Cidade Alerta Especial. Que saudade de vocês. Um mesinho aí, viu? Foi difícil. Mulher tem que ficar quieta. Rabo de arraia tem que ficar quieta. Não consigo. Não posso mexer esse braço e já tô mexendo. Tá vendo, minha gente? Não tem jeito. É a rabo de arraia, é elétrica. E ainda mais no Cidade Alerta, né? Contando essas histórias reais para vocês. Não tem como a gente ficar parado, de braços cruzados, ouvindo o que está acontecendo no nosso Brasil e ficar quieto. Ainda mais eu. Você sabe disso. Então, nós vamos começar já o programa de hoje falando de uma situação de um motoboy que é morto por assaltantes, é morto pela polícia, dentro de um escritório de contabilidade na Zona Sul aqui de São Paulo. O nome dele é Eduardo, de 34 anos. Teria sido confundido com um bandido. Agora, por que ele foi confundido com um bandido? O que aconteceu? Por que a polícia achou que ele era o bandido? Ele fazia uma entrega quando a polícia chegou. Segundo os agentes, o bandido fazia o motoboy de refém. O policial atirou no criminoso, mas acabou acertando o Eduardo, que era refém e que não tinha nada a ver com a situação. Só que testemunhas contestam essa versão, viu, minha gente? Eles dizem que os policiais avisaram que tinha um bandido no escritório. Todos ficaram quietos quando o tenente atirou em Eduardo. Mais cedo, 3 bandidos fugiam da polícia depois de uma tentativa de assalto. 2 foram presos, um deles continua foragido. Então, essas imagens que vocês estão vendo aí é da situação onde ocorreu este crime e a polícia, infelizmente, acabou matando quem não tinha nada a ver com a história, mas daqui a pouco eu te conto todos os detalhes. Vem pra mim porque eu vou te contar, olha. Uma criança, 5 anos, foi encontrada morta dentro da geladeira de casa. Ué, rabo de arraia, o que aconteceu? Mas o pior de tudo isso, minha gente, é que os suspeitos é a mãe, a própria mãe e o padrasto da vítima, que estão foragidos nesse momento. E é por isso que a gente está em cima desse caso. O corpo foi encontrado após os vizinhos sentirem um forte cheiro. Bota a imagem da criança aí. Olha aí, a imagem da criança, os vizinhos, os moradores sentiram forte cheiro, chamaram a polícia. Quando a polícia encontrou a criança dentro da geladeira. Daqui a pouco eu te conto os detalhes, todos os detalhes desses 2 casos e outros, viu? Histórias reais que nós vamos mostrar pra você hoje aqui no Cidade Alerta Especial. Eu volto já. Bom, agora eu vou te contar uma história que eu vou te falar. Quando eu cheguei aqui, que eu fui olhar as matérias principais, eu fiquei abismada com a situação, porque geralmente a gente vê que o idoso sempre leva a pior, né? Mas nesse caso do Cristiano Pingui, que é surfista, conhecido no litoral paulista, casado, sustenta a esposa e o enteado. E para isso, ele também, além do esporte que ele pratica, ele trabalha como motoboy e entrega as marmitas feitas por Dona Gilda e a Nora Clarice. Agora chega no ponto que eu quero. Porque o problema é que o pagamento dele não chega. E ele vai se irritando, vai se incomodando com isso. Até que um dia ele vai até o apartamento da Dona Gilda para cobrar. E a Clarice também. Aí ela disse que não tem como pagar. E aí começa uma discussão. Tá aí a imagem das duas, Clarice e Gilda. Pois é, você vê uma senhora de idade. Sabe por que ela está aí? Porque ela foi condenada pela morte desse homem. Mas como? Como foi que ela matou esse homem? É o que eu vou te contar daqui a pouquinho. Essas imagens que vocês estão vendo aí explica muita coisa. Daqui a pouquinho eu te conto, vem pra mim, porque eu quero falar agora dos 2 bandidos que roubam uma casa, agridem um idoso de 61 anos e acabam presos. Em menos de uma semana, é a 2ª vez que a vítima é assaltada. Com os assaltantes foram encontrados revólver, dinheiro, capuz usado, olha aí, no crime. A polícia prendeu e encontrou com eles isso. Agora estão assim, de cabeça baixa, como se não fizesse nada. São 2 bandidos. O lugar deles, cadeia. Põe no ar. Logo cedo, o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para dar suporte às viaturas. Nas ruas, muitos curiosos e correria. Durante perseguição da polícia, 2 homens foram presos. Eles haviam assaltado a casa de um casal. A vítima conta que estava no banho quando foi rendida pelos assaltantes. Bateram, me pegou assim e eu estava embaixo do chuveiro ainda.
A mulher de 56 anos disse que é a segunda vez que a casa é assaltada em menos de uma semana. Eles foram violentos? Muito violento. O idoso de 61 anos foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Araçatuba. Por nota, o hospital informou que o paciente foi diagnosticado com traumatismo craniano, mas que o paciente está estabilizado e passa bem. As armas usadas na agressão foram apreendidas pela polícia. Com os assaltantes, também foram encontrados o dinheiro roubado e o capuz que eles usavam durante os assaltos. Diego Henrique da Silva, de 19 anos, e Diego Alves dos Santos, de 20 anos, foram presos em flagrante e encaminhados ao plantão policial. Nossa equipe tentou falar com os suspeitos, mas eles preferiram manter o silêncio. Além de roubar, vocês machucaram o idoso. Por quê? Olha, a gente vai ao intervalo comercial, mas daqui a pouco, quando voltar, eu te conto como a idosa matou o motoboy. É, aquela senhora, dona Gilda, que você viu. Daqui a pouco eu te conto, eu volto já. Vamos direto para a operação lá no Rio de Janeiro, que a polícia faz esse mega trabalho para prender uma quadrilha de agiotas, que age há meses em 2 cidades lá do Rio de Janeiro. Já bota a imagem, põe no ar, sim, tem... Um prédio comercial é cercado. Os policiais civis seguem direto para uma sala apontada como uma das bases de uma organização criminosa. Segundo os investigadores, o local é um dos escritórios de uma quadrilha de agiotas. A equipe está entrando agora no endereço. Esta é a sala de cobrança do grupo. Segundo os agentes, quem pegava empréstimo e não pagava em dia era trazido para cá. Neste local, as vítimas sofriam todo tipo de ameaça. E olha só a estratégia dos criminosos. Aqui, ó, as paredes são revestidas com isopor. Dessa forma, todo tipo de xingamento e ameaça aqui dentro não vazava para a sala vizinha. O som não podia ser ouvido de maneira nenhuma. Ninguém foi encontrado neste local, no entanto, o inspetor vai recolhendo documentos, já que existe um mandado de busca e apreensão para ser cumprido aqui. O objetivo da operação é cumprir 20 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão. Os policiais civis agora estão seguindo para outra sala comercial aqui no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. No segundo endereço, os investigadores encontraram mais documentos. Os malotes não foram suficientes para carregar os papéis que devem servir de prova para incriminar a quadrilha. Os policiais precisaram usar um carrinho para fazer o transporte. Olha aí, 5 suspeitos foram presos. Contra todos esses homens havia mandados de prisão. Eles estão sendo retirados agora do prédio onde funcionava um dos escritórios da quadrilha. Olha aí, os policiais civis algemaram esse grupo, já que trata-se de uma quadrilha perigosa, apesar de que no momento da prisão ninguém ofereceu resistência. Olha aí, a movimentação chama a atenção aqui em Alcântara. Em 2 horas de operação, 6 suspeitos foram presos. Cristiano Maia Coutinho foi localizado em casa. Ele também não ofereceu resistência. A polícia descobriu que a quadrilha agia aqui em São Gonçalo e na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os criminosos cobravam 30% de juros ao mês. Com essa taxa abusiva, em apenas 6 meses, o grupo conseguiu arrecadar R$1.200.000. Aí você vê a dona Gilda e a Clarice. Dona Gilda condenada pela morte do motoboy, do surfista Cristiano Pinguim. Esse aí que vocês estão vendo. Como ela matou, o que ela fez e o porquê é o que eu te conto daqui a pouco. Eu volto já. Agora sim, né, minha gente? Vamos que vamos, tocando aqui o programa com você. Me dá a imagem do Cristiano Pinguim. Tem imagem dele surfando, surfista conhecido aqui no litoral paulista? Olha aí. Além de praticar esse esporte, como você está vendo... Ele era casado, sustentava a esposa, o enteado e também era motoboy. Ele era motoboy e fazia entregas para dona Clarice e para dona Gilda. Só que ele estava fazendo vários serviços e não estava recebendo pagamento. Olha aí, você vê o motoboy, que é surfista também surfando, gostava muito de praticar esse esporte. Era uma pessoa conhecida nessa área, todo mundo gostava dele. Aí um certo dia, ele já cansado, incomodado, porque... não estava recebendo pelo serviço. O que ele fez? Vem para mim. Ele foi até o apartamento da dona Gilda, lá com a Clarice também, e chegou, ó, vocês não estão me pagando, eu quero receber, já estou aí há alguns meses trabalhando para vocês e nada. Nisso, ele estava perto de uma mureta muito baixa e não percebeu.
Isso no 11º andar. A gente tem imagens do local? Do local onde aconteceu, não, da Dona Gilda não. Essa aí é a Dona Gilda e a Clarice. Vai colocando aí que eu quero mostrar o local onde aconteceu. Aí, muito bem, exatamente aí eles começaram a discutir e ele nem se tocou que estava perto dessa mureta. Foi quando ela empurrou o surfista, o motoboy, para a morte. Confira, põe no ar. Falei, não foi suicídio. Aí eu comecei a questionar, não foi suicídio, não foi suicídio. Não, porque era impossível ser suicídio. Como aceitar algo assim? O fato é que as duas pessoas presentes na cena da tragédia deram versões baseadas nessa hipótese. Duas mulheres, que Cristina nunca tinha visto. Ela segurou na minha mão e falou, não sei, filha. Quando entregou as marmitas, ele estava estranho. E eu fechei a porta e não escutei mais nada. Uma história vazia, sem sentido, que Cristina não engoliu. Quem olha para as duas senhoras que chegam ao fórum não imagina que elas se sentaram no banco dos réus. Gilda Barbosa da Silva tem 77 anos. A nora dela, Clarice Mariana de Oliveira, 62. As duas foram denunciadas pela morte de Cristiano Gomes da Silva, o Pinguim. Portanto, acusadas de assassinato. A sogra escapou, mas Clarice foi condenada. Ela, extremamente fria, quando do reconhecimento do corpo, só fez uma afirmativa com a cabeça de que era ele, não entrou em pânico. Vamos voltar àquela data. Voltar a Santos, à praia. Ao prédio em que tudo aconteceu. A investigação aponta que Pinguim passou por esta portaria. Pelo hall. Subiu de elevador para se encontrar com Gilda e Clarice. Cristiano, o Pinguim, tinha acesso livre por conta da rotina. O apartamento no 11º andar era onde as duas faziam marmitas, onde Cristiano buscava a comida para entregar. Ela pagava semanalmente, na época, se eu não me engano, R$80, semanalmente. Acredito porque por problemas financeiros, eu não sei nem porquê, ela não pagava, só não pagar mais semanalmente, quando pudesse pagar. O atraso no pagamento ou o desentendimento banal por conta dos pedidos excessivos fora do combinado podem ter sido o estopim do crime. Se aproximava do meio-dia quando Cristiano voltou ao prédio para devolver as vasilhas das entregas que estavam vazias. Ele bateu aqui na porta do apartamento em que viviam Gilda e Clarice. E pouco tempo depois disso, segundo as testemunhas que foram ouvidas no caso, uma discussão começou. A briga teria ocorrido neste ponto, o corredor que dá acesso ao elevador. Veja que o parapeito é extremamente baixo. Segundo a perícia, Cristiano estava de costas para ele e teria sido projetado, teria sido empurrado por Clarice a uma altura de cerca de 33 metros até o térreo. Ele não teve como se defender e morreu com a queda que foi muito brutal. Cristiano não tinha 1,60 m de altura, pesava apenas 50 quilos. Temos testemunhas que comprovam que ouviram gritaria de mulher, com voz feminina alterada. Outra testemunha diz que ouviu uma gritaria de um casal, ou seja, da Clarice, com a vítima Cristiano. Cristina conta que Pinguim tinha dito que não iria continuar nas entregas. Ela não estava conseguindo arrumar ninguém para ficar, então ele começou a oferecer esse emprego, esse serviço para outros amigos. Cristiano não imaginava que seria a vítima de tamanha traição. Na data do crime, o prédio não tinha câmeras de segurança nos corredores como tem hoje. O registro que confirmou a chegada da vítima foi feito pelas câmeras da portaria e do elevador. Me deu um beijo, eu dei tchau, eu não vi mais ele. Foi a última vez que eu vi. Pinguim conseguia dividir bem o próprio tempo. Surfava de manhã, entregava as marmitas na hora do almoço, pegava onda à tarde e logo depois seguia para outro serviço. Depois de pegar onda com os amigos,
Todos os dias, Cristiano seguia para cá. Pinguim trabalhava como entregador nesta temaqueria, que também está na cidade de Santos. Neste emprego, ele era registrado em carteira. As entregas de marmitas que fazia para a Gilda e Clarice eram apenas um bico, um dinheiro extra. Aos 38 anos e cheio de planos, o surfista foi surpreendido por quem ele insistiu ajudar. Como desconfiar da patroa, de 62 anos? Clarice e Gilda continuam a negar. Apesar das acusações contra a sogra, o júri a inocentou. Clarice foi condenada logo nos primeiros 4 votos favoráveis à promotoria. A justiça entendeu que Gilda não teve participação no assassinato. O detalhe: Clarice pode recorrer em liberdade. Pinguim cresceu no litoral de São Paulo. Era neste local que ele encontrava a paixão e os amigos. O apelido não era à toa, afinal era mais difícil encontrá-lo fora do que dentro d'água, pela habilidade que tinha com uma prancha de surf. Naquela tarde de sexta-feira, todos estranharam. 1 da tarde, 2, 3 e nenhuma notícia de Pinguim. Até que os telefones começaram a tocar. Era a notícia da morte dele que vinha à tona. Meus amigos começaram a me ligar, o celular de todo mundo começou a bombar, né? Quando ficaram sabendo da notícia, e ninguém acreditava que era ele, ninguém tinha confirmado se era ele mesmo que estava lá no dia. E até confirmarem, todo mundo ficou chocado. O filho de Cristina aprendeu a surfar com Pinguim e ainda pergunta por ele. A prancha, melhor amiga do dono, agora é parceira do garoto, que decidiu adotá-la para fazer o que aprendeu a amar. O julgamento levou 9 horas. Clarice foi condenada a 14 anos de prisão. Pouco mais de 3 anos depois, o que se vê é um dia cinzento de mar agitado, diferente daquela tarde de sexta-feira ensolarada em que Pinguim não conseguiu ir surfar. Consegui condenar, consegui a verdade foi apurada e a verdade veio à tona. E olha esse caso aqui, Isaías e Lucas são primos. Os dois cresceram juntos, juntinhos, mas pararam de se falar. Por quê? Por causa de mulher. Isaías teria se engraçado com a esposa de Lucas, até que um dia, Lucas vê Isaías num bar e o ataca. O ataca com uma faca. Põe no ar. O homem é Lucas Luciano Marques, de 33 anos. Ele está preso depois de ter dado 2 golpes de faca no próprio primo, Isaías de Oliveira Marques, de 30. O motivo seria ciúmes da esposa. O caso aconteceu neste bar. Na delegacia, Lucas contou a versão dele. Ele mexeu com a minha esposa. Que tipo de... O que ele fez, tipo de coisa? Uai, mexeu, falou que queria ficar com ela. Já em casa, Isaías ainda se recupera das lesões sofridas pelos golpes de faca. O rapaz, que é casado e pai de um filho, rebate o suspeito e diz que nunca mexeu com a mulher do primo. Ela tá falando que eu tô indo invadindo a casa dela lá e é tudo mentira. Nós viemos até aqui na casa do Lucas, mas a esposa dele não quis dar entrevista. A mulher, inclusive, foi informada pela nossa equipe do que havia acontecido. Ela está em estado de choque. Segundo ela, o marido sempre foi uma pessoa muito tranquila. E esse problema que ele conta à polícia que teria com a vítima, segundo ela, não aconteceu. O que a mulher diz é que há cerca de 1 ano, os amigos do Lucas espalharam um boato de que esse Isaías, a vítima, estaria dando em cima dela. Mas ela afirma que na época tudo foi resolvido e que depois de tanto tempo, ela acreditava que não havia mais problema algum. Segundo os 2 envolvidos, eles nunca tiveram qualquer tipo de problemas antes. Fomos criados juntos. Lá na roça agora ele faz isso. Nós era amigos, juntos, nós era parceiro. Depois disso aconteceu isso, aí nós afastou, ficamos sem conversar. Era final de tarde quando o Lucas veio comprar 2 cervejas aqui neste bar, que fica a 2 quarteirões da casa dele. No momento, o Isaías estava sentado nesta cadeira. Os 2 se encontraram, mas o Lucas agiu naturalmente, pegou as 2 cervejas e foi embora. Mas 15 minutos depois, ele voltou com uma faca na mão e não teve conversa. Entrou no bar novamente e foi direto em direção do Isaías.
O dono do bar foi quem separou a confusão. Eu tive que até jogar ele para a rua, entendeu? Pular nele, porque se eu deixo ia ficar pior. Ele acredita que Lucas foi até o local com a intenção de matar. Enquanto nossa equipe estava na casa da vítima, o irmão do suspeito chegou e pediu para conversar com Isaías. A conversa, por pouco, não terminou em confusão. Não, dá licença. Não, ontem você me ofendeu aqui, Matheus. Você cala a boca. Porque ontem você me ofendeu aqui. Vai mesmo. Então vai. Tá com medo da família dele? Tô com medo. Inclusive, você viu, ele tava ameaçando aí o irmão dele, o Matheus. Preso, Lucas, que não tem passagens pela polícia, pode responder por tentativa de homicídio. Enquanto isso, Isaías diz estar com medo e espera que o suspeito fique preso. O rapaz é perigoso, esse rapaz aí não é bom brincar com ele não. Isso é porque são primos, hein? Tava primos porretas, né? Olha aí, ainda tá. Não é primos porretas, não. É primos bobocas, gente. Brigar por uma mulher. Tanta mulher por aí. Ah, me poupe, viu? Olha, a Polícia Militar do Espírito Santo acaba de expulsar o soldado Itamar, que matou a namorada Ana Clara em fevereiro. Ana Clara, 19 anos, namorou o PM por 2 anos. Aí ele ficou irritado com a atenção exagerada que ela dava pro corpo. Ela se cuidava, sabe? Queria sempre malhar e ele não gostava. Ana Clara desapareceu depois de um jantar na casa dos pais. Aí Itamar disse que a namorada havia sido sequestrada. Só que logo depois ele confessou o crime. Tá aí, esse aí é o assassino. Ele acabou confessando o crime para um amigo. Foi julgado. Vamos ver como terminou isso? Põe no ar. O corpo de Ana Clara Félix Cabral, de 19 anos, só foi encontrado após o soldado da Polícia Militar ter indicado em depoimento o local exato onde teria deixado a jovem. Depois de todo o mistério envolvendo o caso da jovem que desapareceu desde a madrugada, os policiais civis conseguiram encontrar o corpo num local de mata, perto da rodovia do Contorno, aqui no município da Serra. Segundo os peritos, Ana Clara foi morta com 5 tiros de pistola, sendo 2 disparos na cabeça. A jovem desapareceu na madrugada desta quinta-feira. Segundo a PM, o namorado, o soldado da Polícia Militar Itamar Rocha Lourenço Júnior, de 24 anos, registrou um boletim de ocorrência onde afirmou que 2 homens armados teriam levado o carro, a arma do militar e sequestrado a jovem. Pela manhã, o veículo foi encontrado no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, com marcas de sangue e perfurações na porta. Durante a noite, após o corpo ser encontrado, Itamar prestou novo depoimento para o delegado de plantão na DHPP. Ele entrou tentando esconder o rosto e não quis falar com a imprensa. Amigos do casal que estiveram aqui na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa não quiseram gravar a entrevista, mas contaram que durante o tempo em que os dois estiveram juntos, cerca de 1 ano e 4 meses, Itamar, por várias vezes durante algumas brigas, agrediu a jovem fisicamente. As brigas relatadas pelos amigos se evidenciam nesta troca de mensagens de Ana Clara com um amigo. Na época, o casal estava separado. No bate-papo, o amigo alerta a jovem sobre o ciúme do rapaz. Ana Clara responde afirmando que o namorado já havia feito algumas ameaças e que Itamar se torna uma pessoa perigosa quando ingere bebida alcoólica. De acordo com a polícia, o soldado não confessou o crime. Itamar saiu da divisão de homicídios pelos fundos, em um carro da Corregedoria da Polícia Militar, abaixado no banco traseiro. Essas estudantes de 21 anos aceitaram falar com exclusividade com a nossa equipe na porta do cemitério onde o corpo de Ana Clara foi sepultado. A única condição era não serem identificadas. As duas afirmam estar com medo depois do assassinato a tiros da amiga. Uma das meninas conheceu Ana Clara em 2006, quando estudaram juntas em Linhares, no norte do estado. E desde então, somos melhores amigas, sempre vivi na casa dela, a mãe dela me adora, sempre dormia lá direto e a amizade continuou, desde o ensino fundamental, era um em carne, sempre fomos melhores amigas. A estudante lembra que as duas seguiram caminhos diferentes. Ana Clara decidiu cursar a faculdade de jornalismo e, ao mesmo tempo, de direito. Há cerca de 1 ano, as duas se afastaram, depois que a jovem começou a namorar com o policial. Ele tinha um temperamento muito diferente, não batia comigo, a gente não dava certo e era melhor, e eu também não interferia, não falava ou você me escolhe, eu escolhi ele, eu deixava ela, só falava, só fiz meu papel de amigo o tempo todo, avisei, orientei, mas infelizmente aconteceu.
Esta outra jovem conheceu Ana Clara no ensino médio. Assim como a primeira amiga, também se afastou após o início do relacionamento. Exatamente porque eu também não me dava muito bem com ele. Pelas atitudes que ele tinha, eu não gostava. A família pediu para que nossa equipe não se aproximasse do local onde o corpo estava sendo velado. Ana Clara foi enterrada por volta das 5 horas da tarde aqui neste cemitério que fica no município da Serra. As amigas ainda não conseguem entender como que um relacionamento entre Ana Clara e Itamar teve um desfecho como este. Não que ele chegaria a fazer isso, porque é muita covardia o que ele fez. A morte da jovem foi confirmada na noite desta quinta-feira, após o próprio soldado Itamar Rocha Lourenço Júnior ter indicado onde havia deixado o corpo. Uma área de vegetação sem iluminação, às margens da rodovia do contorno. As amigas ficaram sabendo da morte por amigos em comum. A Ana Clara está desaparecida, a polícia bateu aqui. Foi aí que eu liguei para o irmão dela, aí veio tudo à tona. Nesta foto, postada em uma rede social, aparece Ana Clara com as duas amigas. Uma amizade que agora vai ficar marcada na lembrança e na saudade. A melhor pessoa do mundo. Não tem palavra para explicar, porque ela adorava, simpática, amiga. Ela sempre fez tudo por mim, eu sempre fiz tudo por ela. Todo mundo sabe da nossa amizade, somos unidas demais. Então, foi um baque para mim, sem chão. Se não tem condições de ter uma namorada bonita do lado, meu filho, não tem estrutura, capa o gato, sai de perto. Vou te contar, agora se essa moda pega porque a mulher quer cuidar do corpo, já a pessoa tem que gostar de ter uma mulher bonita que se cuida. A pessoa, se a moda pega, eu sou o primeiro, o Paulinho vai querer me pegar, porque agora eu tô cuidando do meu corpo, né, minha gente? Olha, eu vou te contar, cada uma, olha, o corpo de uma garota de 12 anos é encontrado num terreno baldio. Kailane estava desaparecida há 4 dias. Ela foi abusada e morta pelo vizinho, o marceneiro Alcino, de 49 anos. Bota a imagem da vítima aí. Pode encher a tela. Essa é a vítima. O Alcino, de 49 anos, que é o assassino, foi preso e contou pra gente os detalhes do crime. Vamos ouvir a confissão dele. No momento em que eu tive um impulso de matá-la, eu agarrei aqui na goela dela, derrubei ela. Aí deixo ela morta lá e fui lá pra fora, lá o tempo. Aí providenciei a retirada dela de dentro do quarto. Lá tem uma primeira cerca, eu joguei por cima da cerca e trouxe no quarto, o quarto até a cerca. Da primeira cerca para a segunda, nos braços de novo. Que já estava na beira do mato. Eu puxo pelos braços e levo ela para a beira do brejo. Você viu a frieza aí? Pois é, por isso que nós temos que tomar cuidado. Olha, muitos bandidos assim soltos por aí por conta da nossa justiça falha. Põe no ar. O corpo de Kailane Ferreira Frazão, de 12 anos de idade, que havia sumido, foi encontrado com sinais de violência sexual em um terreno baldio. Um vizinho da vítima, que estava ajudando a família a procurar a menina, contou detalhes. Um vizinho também próximo se dirigiu até o fundo do quintal dele e viu um corpo. Ele disse para nós que seria um homem. Como eu estava no trajeto dele, ele chamou já eu e um rapazinho e nós fomos até o local, constatamos que não era um homem, seria a Kailane. O autor do crime... No momento em que eu tive um impulso de matá-la, eu agarrei aqui na goela dela, derrubei ela, aí deixo ela morta lá e fui lá para fora, lá o tempo. Aí providenciei a retirada dela de dentro do quarto. Lá tem uma primeira cerca, eu joguei por cima da cerca e trouxe no quarto, o quarto até a cerca. Da primeira cerca para a segunda, nos braços de novo. Que já estava na beira do mato. Eu puxo pelos braços e levo ela para a beira do brejo. A população revoltada incendiou a casa onde o marceneiro Alcino Vilarins de Oliveira, de 49 anos, residia. Revoltado e abalado com a morte da filha, José de Arimateia tenta conter a emoção ao falar da tragédia. Estou aqui abalado, minha esposa está ruim aí, passa mal. Está abalada, está sem, até hoje eu mesmo ainda estou sem acreditar, né, do jeito que a minha filha morreu aí, da maneira que foi, né? Eu mesmo estou assim, até agora sem acreditar, né? Um monstro, diz o pai da menina sobre o assassino. Um homem desse não pode estar no meio da sociedade, não, porque
É um monstro mesmo, monstro. Uma lista com nomes de 60 meninas e intitulada de Harém Final também foi encontrada na casa do marceneiro. Chamava de Meu Harém e o primeiro nome era o nome da Kailane. Então, tem vítimas anteriores, mas que ele utilizasse aquela lista para uma eventual ou uma futura sequência de crimes. Me disse um homem desse tem cura, se ele pode sair da cadeia, que ele não saia de lá tão cedo para dar um sossego aí para a sociedade. Viu a lista, né? Ele não ia parar por aí, não. Ainda bem que foi preso. E que a justiça o mantenha lá. Eu espero que dessa vez a justiça faça a coisa certinha. Olha, após uma denúncia anônima, a polícia prende João. Quem é João, Fabiola? Acusado de ser um falso policial militar. Na casa dele, na casa do criminoso, a polícia encontra uma farda completa. Pode botar a imagem dele na delegacia. Olha aí, em fotos, o falso policial aparece também com armamento pesado dentro de uma viatura, olha aí. Polícia Militar? Vamos ouvir. Do estado do Rio de Janeiro? Sim, senhor. Tá em qual fase de... Fase final. Fase final? Sim, senhor. Lá no Cefap? Sim, senhor. E ele continua mentindo, ó. É policial militar ele? É, de qual batalhão? 41. Você fez concurso para Polícia Militar? Do estado do Rio de Janeiro? Sim, senhor. Olha, a casa caiu, minha gente, põe no ar. Sim, senhor. Lá no Cefap? Sim, senhor. Henrique. É policial militar ele? É, de qual... Confessa que a farda encontrada com ele era de um amigo. Henrique. É policial militar ele? É, de qual batalhão? 41. Ele se apresentou como estudante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PM. Você fez concurso para Polícia Militar? Do estado do Rio de Janeiro? Sim, senhor. Tá em qual fase de... Fase final. Fase final? Sim, senhor. Lá no Cefap? Sim, senhor. O rapaz foi preso após uma denúncia. Na casa dele foi encontrada uma farda completa da Polícia Militar. Nas fotos, Marcelo aparece armado de fuzil e andando de viatura. A suspeita de que ele estava trabalhando no lugar de um policial de verdade. De acordo com a Polícia Militar, João Marcelo Meirelles não foi aluno da Cefap. Ele foi desligado do processo seletivo antes de começar o curso de formação. O comando do Batalhão de Irajá instaurou uma averiguação para verificar o possível envolvimento de policiais militares com o criminoso. Nós vamos direto agora ao Rio de Janeiro. Cadê o Hernani? Já posicionado, pronto para nos trazer mais informações. Tá achando que é assim, eu quero ser policial militar, compro uma fardinha ali e vou exercer a função. Tá muito fácil, hein, Hernani? Boa noite. Com relação à farda, Fabiola, o que acontece? Algumas lojas vendem, né, o uniforme da Polícia Militar sem o devido cuidado. Isso, então, é que precisa ser verificado do ponto de vista da fiscalização. Agora, a Corregedoria da Polícia Militar abriu duas frentes de trabalho. A primeira, verificar se as fotos em que esse falso agente aparece com fuzis são fotos verdadeiras. E a segunda é justamente verificar o envolvimento de policiais militares nesse crime. Será que algum PM, de certa forma, colaborou para que esse homem usasse a farda da corporação e portasse armas e até, de repente, entrasse em algumas viaturas? É isso que a Corregedoria está apurando neste momento, Fabiola. Tem que apurar mesmo, porque a foto está ali explicando direitinho, ele de farda numa viatura. Não tem como ser um carro comum, dá para ver direitinho que é uma viatura, né? E aí tem que ver, eu acredito que teve colaboração aí de algum policial. Você acredita nisso também, Hernani? Existe essa possibilidade sim, Fabiola. Agora, também tem uma outra questão. Esse cidadão aí precisa passar por um exame de sanidade mental, porque não tem o menor sentido fazer isso, né? Exatamente. Ele falou que estava na fase final, não foi isso que ele falou no vídeo? Não, estou na fase final. Agora a fase final dele vai ser na cadeia. Obrigada, Hernani. Depois eu volto com você com outros casos. Nosso Hernani aí trazendo todas as informações direto do Rio de Janeiro. Olha, a polícia prende 2 assaltantes na zona leste de São Paulo. Eles roubaram celulares. Isso é imposto de gasolina. Foram quase 50 assaltos. Eu falei 50 mesmo, não errei não, minha gente. 50 assaltos em menos de 2 meses. José Mário e Marcelo tinham acabado de roubar mais um celular. Os dois caíram da moto, aí, ó, a casa caiu também. Eles não caíram só da moto, não, porque agora estão aonde? Olha a ficha extensa. Mas não é pouco, não. Esses dois aí, por favor, hein, que não saiam da cadeia nunca. Porque eu tô falando aí, olha, aprontavam todo dia. Todo dia. Põe no ar.
A polícia conseguiu prender uma dupla de criminosos que aterrorizava vários bairros da zona leste de São Paulo. Marcelo da Silva, de 18 anos, conhecido como Júnior, e Josemário de Souza Melo, de 20 anos, conhecido como Josemar. Eles roubavam celulares. Uma extensa ficha criminal. Os criminosos confessaram para a polícia terem cometido pelo menos 46 roubos em menos de 2 meses. Contaram ainda que eram exigentes e só roubavam 3 marcas de celulares. Sim, eram exigentes. Gostavam de aparelhos caros, de alta tecnologia. Eles usavam esta moto preta nos assaltos. Pessoas em pontos de ônibus ou pedestres, a caminho do trabalho ou faculdade. Esses eram os alvos dos criminosos. Em uma moto preta e de capacetes, eles se aproximavam, apontavam a arma e exigiam os celulares. Em média, roubavam cerca de 10 aparelhos por dia e os roubos aconteciam em horários variados. Marcelo completou 18 anos neste mês e no dia do aniversário comemorou roubando 12 aparelhos. A prisão da dupla aconteceu após um outro assalto. Policiais militares desconfiaram da ação dos criminosos e deram ordem de parada. Eles não obedeceram e caíram com a moto. Josemar, que estava no piloto, foi preso. Marcelo conseguiu fugir. Aqui na delegacia, Josemar confessou o crime e entregou o comparsa. Policiais civis foram até a casa para prendê-lo e tiveram que acordar o ladrão. Teve que ser acordado pela polícia, após uma noite de cerca de 15 roubos de celulares, juntamente com seu parceiro Josemário. Para a polícia, a dupla cometeu muito mais crimes. Eles roubavam também postos de gasolina. Marcelo já passou 3 vezes pela Fundação Casa, por roubo e tráfico. Josemário também ficou preso quando menor e maior por tráfico. Agora a dupla do terror vai ter tempo de descansar na prisão. Olha esse outro aqui também com a ficha bem extensa. E ele cansou tanto de ser preso que dessa última vez que ele caiu, olha o que aconteceu. Me dá a imagem dele aí. Olha aí, ladrão folgado, dorminhoco. Ele já tinha sido preso, gente. Essas imagens aí é na delegacia. Foi dormir, descansar. Já caí de novo, é um jeito de descansar. Aí levanta, rapaz. Levanta essa cabeça. Olha, cara. Cansado de aprontar, como ele diz, agora sim, vou comer e beber de graça. Porque eles pensam assim. Pensa que não? Pensam assim sim. E quando sai, não conta a conversa, vai aprontar de novo. Por isso tem que ficar preso. Põe na cidade. Um cochilo depois da chuva da tarde é sempre bom, né? Esse dorminhoco aí parece não fazer mal a ninguém, não é mesmo? Agora dá só uma olhada nessa lista extensa dele na polícia. Esse elemento já tinha 12 prisões em flagrante. Ele já tinha sido preso 12 vezes por assalto, por arrombamento, por tráfico de drogas. Quer dizer, um elemento muito perigoso que é tirado de circulação da área central de Belém. Nason da Silva Costa, de 24 anos, estava com a prisão preventiva decretada desde junho. E o pessoal do 2º Batalhão da PM não teve muito trabalho não para capturá-lo. Ele já foi apresentado na seccional de São Brás, no centro de Belém. O beiçudo, como ele é chamado pelos policiais, não agia em qualquer lugar, viu? Ele escolhia os bairros mais nobres e as vítimas mais fáceis. A gravação nem acabou e não é que o Nason não aguentou ficar acordado e dormiu de novo no chão da delegacia. Mas assim que ele acordar, ele vai direto para a central de triagem da SUSIP, onde vai descansar por muito tempo. Eu espero que seja muito tempo. Eu vou te falar, se fosse entrevistar esse aí, eu já ia... Ei, acorda, meu filho, que teu lugar agora é na cadeia. Olha, vamos um rápido intervalo, daqui a pouco eu te conto outros casos de polícia. Voltamos já já. Agora sim, sem intervalo, juntinhos até o final. Tô prometendo. Rabo de arraio e você de casa, vamos levando o programa sem intervalo mais. E esse caso que eu quero mostrar pra vocês agora é de uma mulher de 60 anos que mata o namorado de 22 anos, porque ele não queria casar com ela. Ela queria casar e ele não queria. Peraí. É assim mesmo, a Odete namorava com o Paulo. E apesar da diferença de idade, os dois foram morar juntos na casa dela, da Odete. Mas com o tempo, ela insistindo, quero casar, ele disse, não,
não quero, e termina o relacionamento. Aí, a fúria da mulher foi grande. Com raiva, Odete contrata o filho de uma amiga para matá-lo e paga R$300 pelo crime. Paulo é assassinado e o corpo jogado num matagal. Vamos ver os detalhes dessa história aí, que é inacreditável. Põe no ar. O crime chocou os moradores de Lusiânia. O espanto é com o assassinato de Paulo Gerson Benício da Silva, de 22 anos. A namorada dele, Odete Alves Cerqueira Pereira, de 60, está sendo acusada de ser a mandante do crime. O casal morava há cerca de 6 meses nesta casa em Lusiânia. Apesar da diferença de idade, 38 anos, eles aparentavam ter uma relação tranquila. De acordo com os familiares de Paulo, os problemas começaram depois que Odete passou a pressionar o namorado para se casar. Paulo teria se negado e falado inclusive em terminar a relação. De acordo com a polícia, depois disso, Odete teria procurado Ednardo Ribeiro Silva Júnior, de 21 anos, para executar o namorado. Júnior, como era conhecido, tinha passagens pela polícia por roubo e era usuário de drogas. Ele e a namorada, de 17 anos, teriam matado Paulo em troca de R$300, mais o celular da vítima. Paulo voltava da igreja quando foi surpreendido na frente de casa por um casal. Júnior teria enforcado Paulo até a morte e, em seguida, usado um lençol para enrolar o corpo da vítima e levar até uma área rural da cidade, a cerca de 20 quilômetros daqui. De acordo com a polícia, Odete, que era namorada da vítima e mandante do crime, teria acompanhado tudo. Essas fotos tiradas pela polícia mostram onde Paulo foi levado depois de morto. Os acusados ainda teriam ateado fogo no corpo. Dias depois do crime, Odete teria registrado uma ocorrência de desaparecimento do namorado. A família suspeitou do sumiço de Paulo porque ele tinha comentado que pensava em terminar o relacionamento e procurou a polícia, que passou a investigar o caso. Júnior, acusado de matar Paulo, era filho de uma conhecida de Odete. Desconfiada, a mulher procurou a mandante, que chegou a confessar o crime. Odete foi presa e mudou várias vezes seu depoimento. Só depois que Júnior e a namorada confessaram o crime é que Odete assumiu ser a mandante. Na delegacia, Odete disse que era rejeitada e traída pelo namorado e por isso teria mandado matá-lo. Já os comparsas disseram que o crime foi motivado porque Paulo queria terminar o relacionamento. Os ossos encontrados foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Goiânia para exames de DNA. Odete e Júnior estão presos temporariamente e devem responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e corrupção de menores. A namorada de Júnior, que é menor de idade, foi apreendida. Aquela velha história, você não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém. É muita fraqueza, muita falta de estrutura, né, minha gente? E olha esse caso, uma mulher diz que escapou da morte graças à bolsa que carregava. Renata, uma desenhista, conta que uma bala perdida foi encontrada dentro da bolsa. E ela só percebeu 3 dias depois, quando viu o furo. Olha aí, o furo encontrou a munição dentro dessa bolsa. Você vê aí o buraco da munição por onde a bala passou? E ela encontrou a munição dentro. O tiro teria sido disparado enquanto ela caminhava no Leblon. Isso na zona sul lá do Rio de Janeiro. E logo após encontrar a munição, a Renata grava no celular um desabafo, contando o que aconteceu. Isso lá no Rio de Janeiro, e eu vou te contar, cada dia tá ficando pior, hein? Não pode passear na praia, não pode sair de casa, que é tiroteio para todos os lados. Põe no ar. A dona da bolsa compartilhou o susto com amigos em uma rede social. Aqui está o projétil da bala, que dá para ver bem aqui. No vídeo, a designer também mostra o estrago que a bala perdida fez no acessório que ela carregava. Infelizmente, a gente está sitiado, né, e uma situação muito complicada, violência aí imperando. Uma bala perdida em pleno Rio de Janeiro, 4h30 da tarde, numa sexta-feira. A bolsa preta de couro de grife estrangeira estava no ombro esquerdo de Renata Moretti. Ela voltava de um shopping no Leblon quando ouviu um estampido. Na hora, pensou que tivesse levado uma pedrada. A designer chegou a apalpar o acessório e seguiu o passeio com uma amiga pelo bairro Nobre da Zona Sul. Foi nesta esquina movimentada que Renata e as outras pessoas se assustaram com o barulho. Não houve pânico porque ninguém percebeu uma movimentação suspeita.
Estranho mesmo naquele momento foi a bolsa da designer sacudir. Ela não sabia, mas o acessório serviu de escudo e a salvou. Fui salva pela bolsa. A designer só percebeu que a bolsa foi atingida 3 dias depois, quando encontrou o projétil. Na segunda-feira de manhã, quando eu abri a minha bolsa, eu encontrei um projétil, do que parece ser um calibre 22. E a minha bolsa está com várias marcas. Está com uma marca da entrada da bala e dentro da bolsa está com algumas marcas, como se a bala tivesse perfurado. O caso foi registrado nesta terça-feira na delegacia do Leblon, para onde a bolsa e o projétil foram levados para a perícia. A polícia acredita que a bala tenha partido de algum prédio da região. Conversei agora com o inspetor que foi comigo fazer a cariação. Ele acha que foi do prédio da frente. Pode ter vindo alguma bala. Alguém de cima do prédio pode ter atirado. Quanto à bolsa, a designer não pensa em se desfazer dela. Essa bolsa vale milhões, sem preço. Bolsa da sorte. A bolsa da sorte. Preso maníaco que ataca mulheres para roubar e abusar sexualmente. Entre as vítimas de Silvoneto está uma grávida. Cadê a imagem dele? Bota a imagem desse maníaco. É esse aí. E é importante a gente mostrar a imagem dele aqui, porque a polícia acredita que tem outras vítimas dele. E se você foi vítima, não se cale. Não se cale, porque quanto mais vítimas, mais tempo ele passa na cadeia. E que é o lugar de maníaco. Olha só a frieza, ele contando, conversando com a polícia, como se nada tivesse acontecido. Mas esse homem nas ruas, gente, é um perigo. É um perigo porque ele não só rouba, ele abusa também das mulheres. Põe no ar. Silvoneto Moraes aparece andando na rua minutos antes de estuprar essa grávida. A vítima o reconheceu e contou que ele fez tudo com ela na frente do filho de 1 ano e meio. Ele pegou e falou que como eu não tinha dinheiro, ele ia ficar comigo. Aí ele tirou minha roupa e ficou comigo. Várias delegacias tinham registros de roubos e estupros cometidos por ele. Em um assalto, a polícia militar prendeu o ladrão em flagrante. Na delegacia, várias vítimas reconheceram o ladrão estuprador. Ele assinou o mandado de prisão, mas negou ter abusado de alguma mulher. Apesar do criminoso não confessar, nem as vítimas, nem os delegados que participam das investigações têm dúvidas sobre a maneira que ele agiu. Ele entra na casa com uma faca, a princípio simulando que quer roubar, procurar dinheiro e comete o estupro. Essa mulher contou com detalhes o que ele fez com ela. Por causa do bebê de 2 meses, ela não reagiu. Meu filho começou a chorar e ele entregou pra mim. Aí ele queria começar a fazer as coisas com meu filho no colo. Aí eu falava pra ele que não, meu filho no colo. Que eu ia fazer o que ele tava mandando, mas que meu filho ficasse deitado, que ele mandou deitar meu filho. E depois voltou pro quarto e lá ele terminou de concluir o que ele começou. Há menos de 1 semana, o criminoso foi visto andando em uma rua movimentada da capital. Ele entra em uma loja de roupa feminina e começa a agir quando percebe que só tem mulheres. As câmeras de segurança mostram a ação do bandido, que é agressivo com a dona da loja. Ele puxa o cabelo e tampa a boca dela depois de colocar as outras funcionárias no banheiro. O criminoso tenta abusar da vítima, mas ela reage. Eu lutei contra ele, eu tive uma força assim, maior do que nem eu sabia que eu tinha essa força, né? E lutei contra ele, lutei, e ainda falei, isso comigo você não vai fazer não. Essa outra mulher, também vendedora de uma loja, estranhou o comportamento do criminoso desde quando ele entrou na loja. Mesmo sabendo que ele não estava armado, ela não conseguiu reagir. Ele é uma pessoa alta, né? Então, assim, eu sou mulher, sou fraca, né, na frente dele. Então, eu fiquei quieta, mas, assim, eu percebi que ele também não estava armado, mas não tinha como eu correr, né? A polícia tem imagem das câmeras de uma farmácia que Silvoneto assaltou 4 vezes. Em uma delas, essa funcionária o reconheceu de uma tentativa de estupro que ela sofreu com ele há 4 anos. A mulher está traumatizada até hoje e chorou muito quando reconheceu o bandido. Quando eu vi que ele ia me estrupar, eu reagi e saí correndo pela rua pedindo socorro.
Segundo a polícia, o ladrão estuprador tem antecedentes criminais desde quando era menor. Ele foi apreendido e solto várias vezes. Quando completou 18 anos, continuou cometendo crimes. Ele ficou preso 5 anos por um homicídio que cometeu. Há 2 meses foi solto e saiu aterrorizando as mulheres da capital. Na maioria das vezes, ele simulava que estava armado. Nem sempre roubava, mas sempre estuprava as vítimas. Ele foi preso hoje. Beleza, já foi preso uma vez por menos motivo de estupro e foi solto. E aí, não tem garantia que ele vai continuar preso. Ele não fica. Além de maníaco, assassino. Vamos direto a Goiânia? Porque a Revana Oliveira tem outras informações pra gente. Boa noite, Revana. Boa noite, Fabíola. Olha, até ontem, mais 6 mulheres procuraram uma delegacia e fizeram um reconhecimento do Silvaneto como o estuprador destas vítimas. Agora, a polícia espera que mais mulheres compareçam, porque a intenção é fechar esse inquérito, concluir esse inquérito e encaminhar para o judiciário até na semana que vem. Lá na delegacia, ele continua sendo frio, nega realmente que cometeu esses crimes, inclusive exige que sejam feitos exames para provar que realmente ele seja o autor desses crimes. Vale a gente lembrar que ele ficou preso por 5 anos, como nós vimos na reportagem, e depois de 2 meses em liberdade, ele voltou novamente a cometer esses crimes, né? Roubos e também os estupros. Na cadeia, ele tinha um ótimo comportamento. Mas agora eu acredito que ele pode ter o melhor comportamento possível, mas que a justiça não caia nessa e deixe ele preso, porque já viu que ele solto, realmente ele continua aprontando. Obrigada pelas informações, minha querida. E olha, vamos direto com o comandante Hamilton, até porque a polícia está em operação e eu quero saber o que está acontecendo por aí. Boa noite, comandante. Ele não está com a gente? Então tá bom, olha, essas imagens que vocês estão vendo aí é ao vivo, tá bom, gente? E a polícia está atrás de um bandido que rouba carros, é isso mesmo? A produção já pode me passando as informações. A área em que isso está acontecendo, a gente percebe o quê? Uma mata fechada. A gente observa que os policiais estão usando lanternas para poder ter uma visibilidade, porque o local é muito escuro, deserto. A zona leste de São Paulo, exatamente em Itaquera. Você observa comigo aí a ação da polícia, porque teve uma denúncia, uma informação de bandido. Quantos? Tem a informação de quantidade? É só 1, 2? Pra gente passando aqui pro nosso telespectador. Olha, nesse momento a polícia acredita que os bandidos estão tentando se esconder nessa área. A gente consegue perceber aí o trabalho da polícia. A informação que nós temos é que são 2 bandidos que estão praticando assaltos aí nessa área, roubando carros, e a polícia teve a informação que é justamente nessa área que eles estão tentando se esconder. E a polícia está atrás, é um local de difícil acesso, você observa aí a mata, e é justamente aí que eles estão se aproveitando para se esconder da polícia. E a polícia está usando aí essa claridade, não só do helicóptero, mas também da lanterna ali dos policiais, para tentar localizar os bandidos. E a gente está de olho, viu? A gente vai voltar aqui porque tem muitos casos para contar para você, mas o nosso comandante, que não é o Hamilton, é um que não pode falar, só mostra. Quem fala é a Rabo de Arraia. Então daqui a pouquinho eu trago os detalhes para vocês. Vem para mim, porque olha essa situação. E eu vou te falar, viu? A gente mostrando aí a polícia trabalhando, a gente não está aqui para generalizar, mas tem casos de policiais que tem que se preparar, viu, minha gente? Tem que se preparar, porque você chega e encontra um bandido com uma arma e uma pessoa do lado, se você não sabe se é refém ou não é, primeiro tem que tentar entender a história para poder atirar. Por que, Rabo de Arraia, você está contando isso? Por quê? Porque um motoboy é morto pela polícia dentro de um escritório de contabilidade aqui na Zona Sul de São Paulo. O nome dele é Eduardo, de 34 anos. Ele foi confundido com um bandido. Ele era o refém e ele foi morto. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele fazia uma entrega quando a polícia chegou. Segundo os agentes, o bandido fazia o motoboy de refém. O policial atirou no criminoso, mas acabou acertando o Eduardo, que já demonstra aí uma falta de preparo. Mas testemunhas contestam essa versão. Dizem que os policiais avisaram que tinha um bandido em algum lugar do escritório. E aí todos ficaram quietos quando o tenente atirou em Eduardo. Eles fugiram da polícia depois de uma tentativa de assalto. 2 foram presos, um deles continua foragido. Vamos entender bem essa história? Põe no Cidade. Foram 13 casas.
Sobrados desta rua calma do bairro da Saúde, na zona sul de São Paulo. Os 3 criminosos invadiram o quintal de uma das residências e foram pulando de sobrado para sobrado. Os bandidos passaram pela casa da dona Maria Luísa, que da cozinha viu a cena. Eu falei, mas o que é isso, né? Falei para ele. E ele, não, é normal. Foi na grade da outra vizinha. Você precisa ver que impressionante. Mais algumas residências para frente, foi a vez da dona Itália. Eu vi uma pessoa que pulou no meu quintal, ainda eu falei, será que caiu alguma coisa? Ele veio buscar. Eu falei, oi. Ele ficou me olhando e pulou, mas aí eu vi que já veio mais um e mais um. A esta altura, a polícia, chamada por um morador, já estava na rua. 2 dos assaltantes foram encontrados pelos policiais e presos. De acordo com a PM, o terceiro suspeito invadiu esta casa, onde funciona um escritório de contabilidade. 4 funcionários estavam no andar de cima, 3 no térreo. Um deles, o motoboy Eduardo Inácio, de 34 anos. Ainda segundo a polícia, o bandido rendeu o motoboy. Quando o tenente da Polícia Militar entrou, o criminoso teria tentado disparar, mas a arma dele falhou. O tenente, então, atirou. Só que o tiro do policial acertou o motoboy e não o ladrão. Já a dona do escritório de contabilidade contesta essa versão. Ela afirma que a polícia entrou na empresa dizendo que um criminoso havia acabado de invadir a casa pelos fundos. Em seguida, o tenente já atirou e atingiu o motoboy. O PM teria achado que o funcionário era o bandido. A divisão de homicídios vai investigar a morte do motoboy. A corregedoria da Polícia Militar também. Testemunhas já foram ouvidas, mas não quiseram falar sobre o caso. Eduardo Inácio tinha 34 anos, era casado e pai de um menino de 1 ano. Você que acompanha meu trabalho sabe que eu não tolero injustiça. Não emissão de nota fiscal é crime. A Patrulha do Consumidor está de volta. Novos casos. Eu sabia que estava contra a lei. Vamos até lá porque a gente vai resolver esse problema. Novos desafios. Isso é crime. O seu problema não pode esperar. Corta pra mim, Celso Russomano. Vai estar aqui no Cidade Alerta. Seja bem-vindo. É um prazer, Marcelo. A partir desta terça, Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta. Olha lá, gente, que bacana! Celso Russomano, seja muito bem-vindo à família Cidade Alerta. Lógico, agora unir forças em prol da sociedade. Que bacana! Fico muito feliz de fazer parte deste grupo, dessa equipe, viu? Olha, 2 policiais militares discutem numa viatura e um deles acaba morrendo. Dentro da viatura, os 2 trabalhando. Isso o cabo Adriano, que dirigia a viatura da Polícia Militar, e Flávio, que estava no banco de trás. Os 2 começam a discutir sobre cotas de negros nas universidades. E aí até que Flávio se irrita por conta dessa discussão e mata Adriano. Adriano é levado para o hospital, mas não resiste. Flávio é preso em flagrante. E o caso é tratado como crime militar. Põe no ar. A viatura do 11º Batalhão ficou parcialmente destruída, parada na esquina da estrada de Apipucos com a rua Coronel João Batista do Rego Barros. Dentro, as manchas de sangue davam ideia da violência que chocou toda a corporação. A equipe havia começado o plantão. Na viatura estavam 3 PMs. A comandante da guarnição, Taena de Lima Lemos Santos, o cabo Adriano Batista da Silva, que dirigia o carro, e o soldado Flávio Oliveira da Silva, que estava no banco de trás. De acordo com o que foi passado para o próprio 11º Batalhão, a discussão começou aqui, nesta ponte do açude de Apipucos. O policial, que estava no banco de trás, teria começado a discutir com o cabo, que dirigia a viatura. No lado do passageiro estava a PM feminina. Nessa discussão, o policial do banco de trás teria puxado a pistola. Neste ponto, a viatura bateu neste carro branco e saiu sem controle pela rua. A policial feminina, que estava no banco do passageiro, agarrou o volante para evitar que a viatura caísse no açude. O carro saiu sem controle até o fim da rua, quando bateu no outro carro. O Fox branco foi atingido na traseira e por pouco não caiu no açude. A batida na lateral do Gol Prata foi que parou a viatura. Foi a PM Taena que acionou o batalhão.
As equipes do 11º chegaram rápido, socorreram o cabo para o Hospital da Restauração e levaram o soldado Flávio para a sede do batalhão. No fim da manhã, o cabo Adriano não resistiu ao ferimento e morreu no hospital. A PM confirmou que o soldado Flávio havia acabado de ser transferido ao 11º Batalhão e que a discussão teria sido por um motivo fútil: a cota de negros nas universidades. Ele disse que negro não deveria fazer faculdade não, que se garantisse fazendo prova na moral. Não sei como houve não, isso não lembro não, de ter puxado a água e ter tirado a cabeça dele não. Foi um surto psicótico na hora. Eu me lembro que a menina que estava aqui do lado disse: que foi, Flávio, aconteceu? Eu disse: sei não, pô. Aí eu fiquei calado na minha, aí daqui a pouco eu desci da viatura. O carro estava andando? Estava andando. Em momento algum eu me lembro não, do ocorrido não. A Força Tarefa de Homicídios colheu informações no local. Peritos do Instituto de Criminalística analisaram o carro e as bolsas encontradas dentro dele. Como o crime aconteceu dentro de uma viatura, ele deve ser investigado pela Polícia Militar como um crime militar. Tem que investigar mesmo, que essa conversa está meio fiada. Até porque ele conta que a discussão foi por esse caso. Mas a vítima não está viva para dizer se realmente é verdade ou é mentira. Então tem que investigar mesmo.